Wide range de frente e em 3/4. Ele aqui de frente. E daqui em 3/4. Deve ser um pouco maior, mas enfim, né? Tá, tudo bem. O acabamento não sei o que está acontecendo com esse grafite azul, ele tá uma manteiga. Aí, ó, quebrando de novo. Vamos colocar um som na caixa aqui, enquanto eu desenho. Vamos ver. Metallica. A forma anatômica do Wilde, sempre que possível, eu faço relembrar o máximo possível um felino. Perdão, senhores. Como, por exemplo, o nariz, os lábios. Quando eu fiz aquele vídeo comparando o estilo do Wilde, o Wolverine e o Dente de Sabre, eu cheguei a mencionar acerca do corte de cabelo do Wolverine, né, em relação ao do Wilde.
em questão que o Wilder tem 3 mechas no cabelo. Em contrapartida com o Wolverine, que tem 2, a versão clássica do Wolverine, né? Torna a repetir, dos Wolverine que eu mais curti foi o Old Man Logan. Eu acho que foi o melhor trabalho, o melhor personagem já desenvolvido do Wolverine até agora. Mas se bem falar bem a verdade, cara, o que eu tenho saudades e creio que muitos é o Wolverine do John Byrne, cara, o Chris Claremont. Aquele era o Wolverine, cara. Eu coloquei essas costeletas alongadas no Wild. Não foi para lembrar o Wolverine, pode ser alguma. Porque na verdade, o que me inspirou a fazer o Wild, por incrível que pareça, foi o lobisomem do Thriller do Michael Jackson. Eu vi o Thriller exatamente quando eu tinha 9 anos de idade e aquilo realmente me fisgou, cara. Eu sempre fui fã desse tipo de gênero de terror, né? Que envolve licantropia, lobisomem, enfim, o werewolf. E com total influência daquele licântropo da música do Thriller do Michael Jackson, eu acabei me inspirando para fazer o Wild. Esse eu devo ao Michael, cara. Mais um Michael do que o próprio Len Wein, criador do Wolverine. Mas Len Wein, não sei quem não sabe, não foi o único criador do Wolverine. Len Wein não criou o Wolverine sozinho. O Wolverine foi uma parceria, cara, entre muitos artistas. Entre eles, a saber, a quem interessar possa. O Wolverine foi criado pelo Len Wein em parceria com o Roy Thomas. A verdade foi a pedido do Roy Thomas, né? Para ele enfrentar o Hulk numa edição. Em 1974 foi a primeira história publicada. E quem definiu o arquétipo visual do Wolverine, salvo engano, se eu não estiver equivocado, foi o... Não foi o John Romita Jr. Mas eu sei que o John Romita Jr. foi responsável também pela mudança do Wolverine, assim como o Chris Claremont, eu já lembro o nome do primeiro desenhista do Wolverine. Foi Herbie Tripper, acho que foi. Salvo engano, alguma coisa assim. E quem contribuiu também muito com o Wolverine foi como eu estava falando, Chris Claremont. Cada um deu uma opinião acerca de como deveria ser o Wolverine. E o David Crockett, que foi o Crockett que definiu o visual do Wolverine sem a máscara. Até então, na primeira história do Wolverine, o Wolverine aparece de máscara. Depois que tiveram que desenvolver um estilo do Wolverine mais apache, assim. E quem definiu o visual característico do Wolverine quanto ao rosto foi o David Crockett. Foi o Herbert Tripper, David Crockett, John Romita, Chris Claremont. E posterior foi John Byrne, todo esse pessoal, né? O Wolverine não foi um cânone que foi criado, desenvolvido de uma única forma, que nem o Batman, e acabou sendo aquilo de forma irrevogável. Não, ele sofreu várias alterações no decorrer. Não é tipo Wild. Wild é um personagem extremamente pensado, analisado, estruturado. Não que o Wolverine não tivesse esse valor, mas havia muitas coisas do Wolverine ainda incertas sobre o personagem. Por exemplo, em relação às garras
Se dependesse de Len Wayne, as garras do Wolverine seriam um mecanismo acoplado na luva. Para vocês terem uma ideia, não seria algo que sairia dos antebraços. Quem sugeriu a ideia de ficar simplesmente nos antebraços foi o Chris Claremont, que deu a ideia de fazer elas serem injetáveis. Aí com o tempo não se sabia se o esqueleto do Wolverine, as garras foram implantadas ou se já faziam parte deles. Só viemos ter essa certeza no Wolverine Origins, quando foi escrito pelo Kurt Busiek e ilustrado pelo Andy Kubert. Mas se bem que antes já tinham definido que as garras do Wolverine eram de osso quando o Wolverine perdeu o adamantio na mão do Magneto, né? Então o Wolverine foi um personagem que ele foi sendo pensado, estudado com o tempo. Ele sofreu muita influência da opinião pública, das enquetes que se fazem nos Estados Unidos até hoje sobre qual vai ser o melhor destino para o personagem. Todos os personagens, todos, sem a menor exceção, tiveram sua fase ruim nos quadrinhos, que era chamada época a queda do Matt Murdock, a queda do Wolverine, a queda do Batman, assim foi. Esse tipo de coisa não surge só por ideia do escritor. Isso é feito um trabalho de pesquisa para definir o rumo do personagem e, logicamente, a venda das revistas. Bom, senhor, mas aqui, ó. Tem aqui o Wide Range. Observe que o cabelo dele pega quase toda a testa. É para dar a ideia que ele tem uma testa meio curta mesmo. Wild em 3/4, senhores. O primogênito do universo Apexion. Apexion Comics. Ok? É aquele em 3/4, agora vou fazer ele de frente. Ele parece um personagem meio complicado de fazer, difícil, mas não é. Depois que você faz ele umas 2, 3 vezes, pega o jeito e vai embora. Opa, vou apagar aqui. Não gostei.
Aqui sim, Wild Rage.
Tá aqui, senhores, Wide Rage. Agora só arte finalizar. Tem um monte de arte que tem que finalizar ainda. A arte final vamos deixar para outro momento, outro bloco, quando eu falar só de arte final. Aqui o Wide Rage, senhores.